Oi, primeiro ano, tudo bem? Na última aula a gente conversou um pouco sobre os sofistas, né? Os sofistas são aqueles conhecidos como professores itinerantes que vão levar o conhecimento a esses jovens provenientes das famílias mais abastadas para que pudessem integrar a vida política. E a grande sacada dos sofistas é preparar eles através da retórica, né? Uma boa oratória. Esses jovens devem dominar isso aí, a retórica, uma boa oratória. A gente viu dois sofistas principais, que foi o Gorgias e o Protágoras de Abdera. Bom, e eu comecei falando também sobre a questão dos sofistas serem criticados por filósofos posteriores. Bom, nesse sentido de uma crítica a filósofos posteriores, o filósofo que veio justamente após os sofistas foi Sócrates. E Sócrates, eu quero deixar uma frase dele aqui, justamente para a gente pensar, né, quem foi esse filósofo, o que ele tem a trazer para nós, já que a gente está justamente nessa transição para o antropos, né, para pensar o homem, se desligar um pouco daquele pensamento cosmológico. Enquanto os sofistas eles não estão buscando origens, respostas para as coisas, né? Eles estão trabalhando muito mais a retórica, o poder do discurso, a persuasão. Lembra o convencimento da persuasão? Então, os sofistas estão muito mais atrás disso. A gente vai ver que Sócrates ele volta com aquela pegada de raciocinar, de busca pela verdade, de trabalhar virtudes, né? Então, eu quero deixar aqui uma frase principal do Sócrates, que é: conhece-te a ti mesmo. Bom, o que essa frase dá a entender? Eu queria perguntar para vocês de antemão. O que vocês conseguem? Se questionem enquanto vocês estão assistindo a aula. Filosofia é isso, né? Filosofar é questionar as coisas, problematizar. O que vocês conseguem entender através dessas frases de Sócrates que ele fala: conhece-te a ti mesmo? Bom, eu acho que fica um pouco claro que ele fala a necessidade de um autoconhecimento, né? Que a gente tem que ter um conhecimento sobre nós mesmos antes de a gente adentrar temas complexos da própria filosofia. Bom, então é importante a gente destacar isso, né? Essa questão primordial de autoconhecimento. E Sócrates fala mais. É importante que a gente reconheça a nossa própria ignorância para que a gente possa ter novos aprendizados, para que a gente desenvolva os nossos conhecimentos. Então, nesse sentido, é por isso que se dá essa crítica de Sócrates aos seus sofistas. Decorre do fato que ele fala que os sofistas se dizem os donos da verdade, porque eles estão ensinando, né? Eles estão sendo pagos para isso, para ensinar. Então, o Sócrates comenta, né? A crítica que Sócrates elabora é justamente como os sofistas se veem como dono da verdade, eles não reconhecem o próprio conhecimento, que é fundamental para que a gente avance na descoberta, né? Na busca por novos conhecimentos. Então, a gente tem isso, né? Por que esses sofistas são criticados por Sócrates? E mais, o Sócrates fala que eles vendem, né, o próprio conhecimento, e ele não acredita que essa é a melhor forma. É importante a gente destacar que Sócrates é um filósofo muito marcante, tanto que a gente chamou quem veio antes de sofistas de pré-socráticos, né? Ele é um filósofo que ele marca muito, né, o campo da filosofia. E o Sócrates tem como características isso, né, desses questionamentos aos sofistas, e ele consegue uma quantidade absurda de seguidores. O Sócrates ele tem muitos seguidores entre os jovens por conta desses pensamentos, dessas indagações que ele traz. Então, já que a gente está adiantado, vamos começar isso conversando um pouco sobre a estrutura social, sobre isso, né? Como é que funciona essa estrutura social? Eu comecei a falar, não terminei. Vou tentar fazer de um modo mais simples, né? Os papéis são determinados e estabelecidos nesse contexto de uma estrutura social e são exigidas regras para o pleno funcionamento da estrutura. Bom, são esses princípios da estrutura social que transformam um simples grupo em uma sociedade, um simples grupo de pessoas, uma simples reunião de pessoas em sociedade. E a gente prosseguindo isso aí,
a gente pode dizer que as estruturas sociais, elas afetam a conta das pessoas, porque elas elegem regras, elas impõem limites de comportamento, então elas vão afetar o modo das pessoas agir, o modo que as pessoas possam se portar. Então, dando prosseguimento a isso, na página 45 tem um esquema muito legal sobre a estrutura social. Esse esquema diz que é uma teia de relações sociais e é bom a gente ter a noção que as relações sociais são relações de poder. Sempre vai ter alguém com mais poder, alguém com menos poder no contexto de relações. Isso é fundamental para a gente entender as relações sociais no contexto da sociologia. Bom, e essas relações de poder, dentro disso são estabelecidas as normas e os valores, né? Os modos de conduta, o modo como as pessoas devem conduzir a sua vida, elas devem se portar, elas devem agir. E assim são estabelecidos, de acordo com o esquema. Me acompanha aí. Bom, e essa divisão da sociedade, ela muitas vezes vai ser dividida por renda, por oportunidade de vida e educação, mas isso são regras que não necessariamente elas são anotadas, elas estão no código, elas são regras inconscientes. E é assim que funciona essas teias de relação e relações de poder. Não necessariamente algo está estabelecido, é algo que está... que existe nessa sociedade, só que está nas entrelinhas. Isso não está definido por documento, por nada. Bom, então agora vamos dar um exemplo de ordens sociais, da estrutura social. A gente pode falar de uma ordem política, né? Toda essa dimensão política de administração de poder. A gente pode falar de uma ordem militar, né? Que é onde há uma violência legitimada e há também aquela relação de proteção, né, que eles exercem da população. A gente pode falar da ordem jurídica. A ordem jurídica, sim, tem aquela definição de leis e tudo mais, mas não necessariamente a teia de relações na sociedade, elas exigem, são regras estabelecidas. Existe uma regra, vamos pensar algo banal, existe uma regra na escola para vocês que vocês não possam entrar descalço, mas é algo que vocês já incorporaram, uma conduta que vocês não vão ter, né? Ninguém vai chegar lá um belo dia descalço, por motivos óbvios. É uma regra social que não está anotada em nenhum tipo de legislação própria da escola, né? A gente vai falar também há uma ordem familiar. Então, todas essas ordens, elas integram a estrutura social. Espero que tenha ficado tudo tranquilo. Prosseguindo. A gente repara, né? Por favor, continuem me acompanhando nesse esquema, que a organização da produção e do trabalho gera distribuição, né? O trabalho, ele gera poder na sociedade. Alguns têm trabalho que exerce mais poder, lembrando que as relações sociais são relações de poder, e alguns têm menos. Tudo isso está envolvido o contexto cultural. A gente vai ver que algumas isso faz parte de algumas culturas mais, outras menos, mas o trabalho, né, ele é uma forma de poder, né? Por exemplo, dentro da ordem política, olha os poderes que um político tem, né? Dentro da ordem militar, olha os poderes, e assim sucessivamente, a ordem educacional e tudo mais. Todas essas ordens pertencem à estrutura social. Pessoal, espero que não tenham ficado em dúvidas. Em breve vou marcar uma aula ao vivo do SAI, mas para fixar esse conteúdo do primeiro bimestre, eu peço para vocês façam o praticando da página 42, tá bom? Eu estou enviando lá no Tule o gabarito comentado. Então, um abraço, até a próxima.